A história deste anime começa em uma cela. Nossa protagonista desperta um pouco atordoada, mas ao tentar se mover, descobre que está acorrentada. Sim, definitivamente um péssimo começo. Ao analisar sua situação, ela entende que foi aprisionada pelos bárbaros. Então, nos é mostrado como ela chegou a esse ponto. No ano de 1342, o ano do dragão, no continente oriental. No território dos bárbaros, ambos os exércitos transformaram a região em um verdadeiro campo de batalha. Cavaleiros e bárbaros se enfrentavam com espadas e maças. O exército da nossa protagonista possuía tropas de infantaria, mas os disparos deles não faziam nem cócegas nas armaduras dos bárbaros. Diante disso, o vice-capitão ordenou que continuassem atirando, porém em poucos segundos todos foram derrotados. Com a desvantagem evidente, ele informou a situação à protagonista, que ordenou que mantivessem a calma, lembrando-os de sua posição como cavaleiros da expedição oriental. Enquanto derrotava os inimigos à sua frente, Ildóren ordenou avançar pelo centro e pela direita, em formação semicircular, para repelir os bárbaros e criar uma oportunidade de retirada. Por fim, lembrou a todos que eram o exército do reino de Ildóren e que ela era sua capitã, Serafine de Lavillan. No instante em que disse isso, 4 bárbaros avançaram contra ela, mas a protagonista brandiu sua espada e, com um único movimento, eliminou os 4. Com um breve momento para analisar a situação, ela percebeu que já haviam perdido muitos soldados e que, se continuassem sofrendo baixas, as chances de retirada seriam quase nulas, o que marcaria o fim, após 7 anos, da primeira expedição oriental, justamente quando a retirada já estava sendo considerada. Em meio às tropas, ela ouviu gritos e, ao longe, viu um bárbaro abrindo caminho entre seus homens. Serafine ficou atônita, mas logo os dois ficaram frente a frente. O bárbaro se aproximou e exigiu um duelo. Sabendo que não podia ignorar alguém com tanto poder, ela aceitou e pediu ao vice-capitão que dissesse ao seu irmão que ela deu a vida pela pátria. Assim, a protagonista avançou contra o bárbaro e, saltando, deu início ao combate. Ambos trocaram golpes, até que em um deles, o bárbaro a empurrou com toda a força, lançando-a para longe. Serafine retornou ao combate e outro choque de espadas começou. Com o passar do tempo, ela foi sendo encurralada. De repente, Serafine começou a rezar, pedindo o favor da princesa Visterísia. Nesse instante, sua espada começou a brilhar, e reunindo todo o poder, ela desferiu o ataque decisivo. No segundo seguinte, a lâmina de sua espada foi lançada para longe. Todos ao redor ficaram perplexos. Sem forças, Serafine caiu no chão enquanto ouvia o bárbaro elogiá-la por resistir tanto tempo. Diante disso, ela tentou se levantar para continuar lutando, mas o bárbaro a impediu. Sorrindo de forma macabra, ele disse que iria torná-la sua. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Serafine mudou drasticamente. Ainda assim, o bárbaro a tranquilizou, dizendo que ela não correria perigo, desde que ele tivesse ideias de como usar seu corpo. Voltamos então ao presente. Lembrando que agora é um espólio de guerra, ela se pergunta se será forçada a trabalhar no campo como gado, ou talvez torturada para extrair informações. Isso não a preocupa tanto, mas ao recordar as últimas palavras dele, um arrepio percorre todo o seu corpo, imaginando o que podem fazer com ela. Por causa disso, começa a se debater no chão, dizendo que uma nobre solteira como ela não pode viver tamanha humilhação. Nesse momento, lembra-se de seus soldados e se pergunta se ainda estariam lutando por ela, mas logo descarta essa possibilidade, já que o tempo que ganharam não foi suficiente para uma retirada organizada. Mesmo que a retaguarda tivesse conseguido escapar, a linha de frente teria ficado dispersa. Sem esperança, ela assume que todos estão mortos ou escravizados. Pensando nisso, conclui que isso nem é o pior, pois sem controle no Oriente, território dos bárbaros, o povo da capital enfraquecerá. Frustrada por não poder cumprir seu dever como nobre, ela começa a chorar. Nesse momento, ouve a voz de uma mulher. Ao olhar, vê sua carcereira. Ela se apresenta como Cersei, serva do homem que a capturou. Serafine a observa atentamente e assume que ela veio extrair informações por meio de tortura. Cersei pergunta do que ela está falando, e a comandante exige que não finja, já que trouxe instrumentos de tortura. Porém, Cersei responde que tem apenas uma ordem: garantir que ela, o troféu de guerra, esteja apresentável e ao gosto de seu senhor. Então, puxa suas correntes e a levanta à força para que não resista. Serafine já imaginava a pior das torturas, mas, aconteça o que acontecer, não dirá nada. Em seguida, vemos o Capitão Bárbaro, que mal consegue esperar para ver seu grande troféu. Serafine aparece completamente molhada e ofegante, e Cersei comenta que já terminou de limpá-la. Mais uma vez, a loira pergunta o que ela pensa que está fazendo. Cersei responde que, como é óbvio, está removendo o sangue e a sujeira, pois ela estava imunda. Diz também que ouviu que Serafine enfrentou seu senhor, e por isso esperava uma mulher mais rude, mas no fim, achou que ela era bastante feminina. Irritada, Serafine acha que estão zombando dela, e responde que é uma cavaleira e não precisa ser feminina. Cersei retruca que isso não importa. Sendo ou não, o único fato relevante é que ela chamou a atenção de seu senhor. Diante disso, Serafine pergunta o que isso significa. Cersei responde que não adianta saber, pois ela jamais poderá sair dali. Ouvir isso assusta a comandante, e ao vê-la pegar uma faca, ela se convence de que realmente veio para torturá-la. Cersei pega uma pinça e se aproxima lentamente. Serafine fecha os olhos
olhos para não ver o que vão fazer com ela. No entanto, em vez disso, retiram suas correntes, cortam suas unhas, colocam um laço em seu cabelo e trocam suas roupas. Confusa, ela se pergunta se não irão torturá-la para arrancar informações. Chegam até a colocar perfume nela, algo que aparentemente agrada a Cersei. Mesmo assim, Seraphine continua sem entender para que está sendo preparada. Ao terminar, Cersei diz que agora ela já deve estar apresentável. Seraphine começa a pensar que aquilo é algum tipo de ritual estranho dos bárbaros para prisioneiros. Mas nesse momento, um som estridente ecoa pelo local. Seraphine pergunta se aquilo foi um trovão, mas Cersei responde que aquele grito pertence a uma única pessoa. Logo em seguida, o capitão dos bárbaros aparece descendo até a cela. Ao entrar, ele comenta com surpresa o quanto Casco de Cristal mudou. Ele lembra que durante a batalha não tiveram a oportunidade de se apresentar corretamente, então decide fazer isso agora. Ele se apresenta como Beor, herdeiro do grande chefe Uldin, o Olho Único, dono de uma voz estrondosa. Agora que não estão lutando, Seraphine percebe o quão grande ele é, além de seus olhos dourados que não parecem humanos. Nesse momento, ela acredita finalmente entender o que ele pretende fazer. Lembra-se de quando seu avô contou sobre a expedição oriental de 20 anos atrás. Na época, aquilo parecia um conto de fadas, mas agora ela percebe que tudo era real. Aparentemente, os bárbaros arrancam o coração de seus prisioneiros. Para ela, a prova disso são aqueles olhos inumanos. Mesmo assim, ela se apresenta com firmeza. É uma descendente dos Marqueses, vilã do reino de Ildoren, filha mais nova de seu antigo senhor Matitus e comandante do primeiro esquadrão da expedição oriental, Seraphine de Lavilant. Declara que não deseja nenhum tipo de piedade e que podem sacrificá-la ou usá-la como quiserem. Ambos ficam surpresos ao ouvir isso. Beor, confuso, pergunta de que sacrifício ela está falando. Em seguida, esclarece que a trouxe ali para torná-la sua esposa. Isso faz Seraphine corar imediatamente, e ela grita para que parem de enganá-la, pois sabe que ele só quer fazê-la baixar a guarda para usá-la em algum ritual estranho. Beor insiste que não é isso, mas Seraphine não acredita, lembrando que eles são inimigos. Diante disso, ele explica que talvez não conheça os costumes do Ocidente, mas em suas terras é diferente. Há gerações, sua família tem a tradição de se casar com mulheres cavaleiras. Mesmo assim, Seraphine deixa claro que não cairá em suas mentiras. Isso não parece importar para Beor, que relembra que ela mesma disse que poderiam fazer qualquer coisa com ela. E de fato, ela disse isso. Ele então a tranquiliza, explicando que não tomou essa decisão apenas por tradição, mas porque realmente ficou impressionado com sua habilidade. Em outras palavras, foi amor à primeira vista. Essas palavras fazem Seraphine corar ainda mais, deixando-a sem reação. Beor a acalma, garantindo que não pretende obrigá-la a nada. Após dizer isso, ele vai embora, deixando Seraphine completamente confusa. E com razão. A história então volta 7 anos no passado, no reino de Ildoren. Em território governado por sua família, seu irmão Sidious de Lavilant informa a protagonista sobre a expedição. Sem hesitar, ela aceita o cargo de capitã, prometendo cumprir sua missão e trazer glória ao nome de sua família. Antes de partir, seu irmão lhe entrega uma carta da corte de Ildal, convidando-a para um banquete. Apesar da dúvida, Seraphine acaba aceitando devido à insistência dele. Em outra cena, nos subúrbios da capital, as pessoas observam o anúncio da expedição que busca voluntários. Ao verem o pagamento oferecido, alguns se animam, enquanto outros descartam a ideia por considerarem a missão perigosa demais. Nesse momento, a carruagem da família Lavilant chega, e todos abaixam a cabeça ao vê-la passar. Já na mansão, Seraphine desce da carruagem, enquanto alguns comentam que não esperavam sua visita. Durante a festa, comentam que a guerra encareceu a comida, embora para alguns isso também traga benefícios. Também falam sobre Seraphine liderar o exército sendo mulher, destacando que, apesar disso, ela é uma das mais fortes da ordem. Dizem ainda que é comum membros da família Laviland se tornarem comandantes, mas questionam o fato de uma mulher ocupar essa posição. Cansada de ouvir esses comentários, Seraphine se afasta para tomar ar, mas algumas damas vão até ela para lhe fazer companhia. Elas perguntam se é verdade que ela será a comandante da expedição oriental. Comentam que aquela região é cheia de criaturas violentas e desconhecidas, além de supostos dragões e monstros. Seraphine responde que isso não passa de fantasia, embora reconheça que será extremamente perigoso enfrentar os bárbaros, comparando-os a animais em forma humana que sequestram cavaleiras para sacrificá-las, afirmando ainda que aquele não é um lugar para uma mulher. Cansada de ouvir sempre a mesma coisa, Seraphine bate na mesa e responde que o reino de Ildoren busca conquistar o leste desde sua origem, e que para ela, como membro da nobreza, é uma honra ser enviada para lutar pela paz do povo. Uma das mulheres comenta que ela deveria deixar isso para os homens, pois não vê sentido em uma mulher lutando. Ela ainda menciona que até mesmo a princesa Wisterizia, a quem Seraphine tanto admirava, acabou desaparecendo no campo de batalha, e que, como mulher, o maior honor seria se casar e ficar em casa. Isso irrita profundamente Seraphine, mas ela se controla para não agredi-las e decide ir embora. Já dentro da carruagem, ela reflete sobre como as pessoas na festa se divertiam com música
enquanto nas ruas, o povo passava fome. Nesse momento, ela ouve alguém pedindo ajuda. Ao se aproximar, vê um grupo prestes a atacar um homem indefeso e intervém para impedir a agressão. Ela os adverte que, se resistirem, perderão a vida, mas ao observar melhor suas armas, percebe que são camponeses. Um deles a reconhece como nobre por causa de sua espada, enquanto o outro os incentiva a atacar mesmo assim. Serafine os derrota com facilidade, mas evita feri-los gravemente. Em seguida, pergunta se é a primeira vez que recorrem àquilo. Um deles responde que não tiveram escolha, pois estavam morrendo de fome, e que ela não entenderia. Serafine reconhece que eles têm razão, então arranca seu colar e o oferece a eles, exigindo apenas que prometam nunca mais roubar. Eles aceitam agradecidos, jurando que não voltarão a fazer isso, e que usarão o dinheiro para alimentar suas famílias. Enquanto vão embora, Serafine pede que resistam um pouco mais, pois em breve, ela conquistará o leste, e todos poderão viver melhor. Finalmente chega o dia de partir para o campo de batalha. Antes de ir, ela aparece em uma sala cheia de quadros, onde jura lutar com todas as suas forças pelo povo e pelo reino, pedindo à princesa Wisteresia que a proteja. Nesse momento, seu irmão entra e pergunta se ela não encontrou um pretendente na festa. Serafine não entende a pergunta, já que está prestes a partir, mas ele a interrompe, afirmando que, assim como as outras mulheres, seu desejo de ser comandante não passa de um capricho egoísta. Ele diz que ela já cresceu o suficiente e deve se casar enquanto ainda pode, acrescentando que empunhar uma espada não muda esse fato. A cena então se mistura, e a imagem de seu irmão começa a se transformar na do bárbaro, que lhe pede que se torne sua esposa. Confusa, Serafine não entende o que está acontecendo até finalmente despertar. Ela se pergunta por que sonhou com o bárbaro, até ouvir um ronco, e então o vê dormindo ao seu lado. No entanto, algo mais também despertou. E bem, se você chegou até aqui, comente a palavra comandante, para mostrar que chegou ao final.